Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Que a paz de Deus, aquela paz profunda que excede todo o entendimento humano, guarde o seu coração e a sua mente nesta manhã que se inicia. Respire fundo, bem devagar. Sinta o ar entrando nos seus pulmões ao expirar. Tente soltar um pouco da tensão que se acumulou nos seus ombros durante a noite. Eu sei que você acordou hoje com um peso muito grande. Eu sei que, antes mesmo que os seus olhos se abrissem por completo, antes mesmo que o primeiro raio de sol cruzasse a fresta da sua janela, a sua mente já foi invadida por um turbilhão de pensamentos, por contas que estão para vencer, por números que insistem em não fechar, por ligações telefônicas que você tem receio de atender e por aquela sensação dolorosa de aperto no peito que parece tirar o seu fôlego logo nos primeiros segundos do dia. Muitas vezes, o amanhecer não chega como um momento de alegria ou de renovação, mas sim como o retorno de um pesadelo silencioso que se arrasta pelos dias, pelas semanas, pelos meses. Você olha para o teto e a primeira coisa que vem à sua mente é uma pergunta que dói na alma: como eu vou resolver isso hoje? É um cansaço que não é do corpo. É um cansaço que vem da alma. Um esgotamento que nasce de tentar encontrar saídas em becos que parecem completamente sem saída. De tentar fazer milagres com o pouco que tem nas mãos e de sentir que, por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, a correnteza das dificuldades financeiras continua arrastando você para o fundo. E talvez, na noite passada, quando todos na sua casa já dormiam e o silêncio dominava o ambiente, você tenha chorado baixinho, com a cabeça afundada no travesseiro para que ninguém ouvisse o seu soluço, derramando lágrimas de vergonha, de medo, de impotência, se perguntando onde foi que você errou ou por que a sua vida financeira chegou a esse ponto de extrema asfixia. Mas eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que essas lágrimas silenciosas não caíram no esquecimento. Cada gota que molhou o seu travesseiro foi vista por aquele que te conhece pelo nome, por aquele que sonda as profundezas do seu coração e que sabe exatamente a dor que você sente quando olha para uma fatura que não pode pagar ou quando se sente menor por causa das cobranças. O Senhor Jesus conhece a sua dor e Ele não desvia o olhar do seu sofrimento. É exatamente para esse cenário de dor e de sufocamento que a palavra de Deus se dirige hoje, trazendo um bálsamo suave e um convite que pode parecer difícil de aceitar quando estamos desesperados, mas que é a única chave para a nossa libertação espiritual e mental. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 7, nós encontramos estas palavras sagradas e reconfortantes, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pare por um instante para absorver a profundidade dessa palavra. O apóstolo não diz para nós guardarmos a nossa ansiedade. Ele não diz para nós tentarmos administrá-la ou resolvê-la sozinhos em nossas longas noites de insônia. Ele usa um verbo muito forte e específico: lançar. No idioma original em que o Novo Testamento foi escrito, este termo tem o significado de arremessar algo com força, de depositar completamente uma carga pesada sobre os ombros de outra pessoa.
de se desvencilhar de um fardo que é pesado demais para as nossas forças limitadas. Lançar não é colocar com cuidado. Não é tentar carregar metade e deixar a outra metade com Deus. Lançar significa que você reconhece que a sua estrutura humana é frágil, que as suas mãos são pequenas demais para segurar o peso dessa dívida, que a sua mente não foi projetada para carregar o peso do amanhã. E então você decide, por um ato de fé e de pura entrega, arremessar esse peso gigantesco sobre os ombros daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Quando você tenta carregar a sua ansiedade financeira sozinho, você está dizendo, de forma implícita, que você é o único responsável por resolver tudo, que o seu sustento depende exclusivamente da sua força, da sua inteligência, da sua capacidade de articulação, e é por isso que o seu peito aperta. É por isso que a sua garganta fica seca, porque você sabe, lá no fundo, que as suas forças humanas são limitadas e que você não tem o controle sobre o amanhã. Mas quando a palavra diz que Ele tem cuidado de vós, ela está nos revelando que existe um Pai amoroso que acompanha cada detalhe da nossa existência, que conhece as nossas necessidades básicas de alimentação, de moradia, de vestuário, e que não nos deixa desamparados. Ele cuida de você não porque você é perfeito, não porque você nunca cometeu erros administrativos ou decisões financeiras equivocadas no passado, mas porque Ele é o seu Criador, o seu provedor. E o amor dele por você não está baseado no saldo da sua conta bancária, mas na fidelidade da aliança dele. Se você deseja, nesta manhã, experimentar esse alívio divino, se você quer verdadeiramente começar este dia entregando essa montanha de preocupações financeiras e de cobranças nas mãos de Deus, eu convido você a fazer um gesto concreto de fé agora mesmo. Não guarde essa dor apenas para si. Se você crê que o Senhor é o seu provedor, que Ele está ouvindo o seu clamor e que Ele é poderoso para abrir portas onde hoje só existem paredes, escreva agora mesmo nos comentários desta oração: Deus é o meu provedor. Escreva essas palavras não como um mero texto, mas como uma declaração de guerra contra a dúvida, como um decreto de fé que ecoa no mundo espiritual. E aproveite também para deixar o seu gostei neste vídeo, pois esse simples gesto ajuda a fazer com que esta mensagem de esperança e de socorro chegue a tantas outras pessoas que, neste exato momento, também estão acordando com o coração sufocado pelas dívidas e precisam ouvir que existe um Deus que cuida delas. Pai amado, Deus de infinita graça e de misericórdia sem fim, neste momento em que a luz deste novo dia começa a se espalhar pela terra, nós nos aproximamos do teu trono de graça. Nós nos aproximamos não com base nos nossos próprios méritos, porque sabemos que somos falhos, mas com base na tua fidelidade que dura para sempre. Senhor, eu quero colocar diante de ti a vida de cada irmão, de cada irmã que me acompanha nesta oração agora. Nós começamos este momento desarmando o nosso coração, despindo-nos de toda a altivez, de todo o orgulho e de toda a ilusão de que podemos controlar todas as coisas. Senhor, nós precisamos ser honestos diante de ti. Nós precisamos abrir o nosso coração sem máscaras e sem disfarces. Pai,
Nós estamos cansados. Nós estamos exaustos de lutar com as nossas próprias forças. Nós cansaço de passar noites em claro fazendo contas na calculadora, tentando cortar despesas que já foram cortadas ao extremo, olhando para planilhas que insistem em mostrar um saldo negativo, imaginando como faremos para honrar os compromissos que batem à nossa porta. Senhor, a nossa mente humana é tão limitada. O nosso olhar alcança apenas a parede da dificuldade imediata. E por isso nós nos desesperamos. Por isso nós permitimos que o medo do futuro roube a nossa paz e a nossa alegria de viver. Por isso, neste momento de quietude, nós nos agarramos à Tua palavra eterna, que é o nosso farol em meio à tempestade. Nós trazemos à memória o que está escrito no livro de Salmos. No Salmo 37, versículo 5, que nos diz, de forma tão terna e profunda: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E também nos lembramos do conselho sábio contido em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Pai amado, o que significa de verdade não nos estribarmos no nosso próprio entendimento quando estamos diante de uma crise financeira tão aguda. Significa que, mesmo quando os números na tela do computador mostram que não há recursos, nós escolhemos não basear a nossa paz e a nossa segurança nessa realidade temporária. Significa que nós paramos de nos apoiar no nosso próprio raciocínio humano, que sempre prevê o pior cenário, que sempre diz que vamos falir, que vamos passar vergonha, que seremos humilhados. Apoiar-se no próprio entendimento é como tentar caminhar apoiando-se em uma bengala quebrada, que a qualquer momento vai ceder e nos fazer cair no chão. O nosso entendimento é pequeno. Ele é influenciado pelas notícias difíceis, pelas cobranças telefônicas, pelas circunstâncias visíveis. Mas a Tua palavra nos convida a fazer algo muito diferente. Ela nos chama a confiar em Ti de todo o nosso coração. Confiar de todo o coração significa que não deixamos nenhuma margem para a autossuficiência. Significa que nós pegamos essa situação financeira difícil, essa dívida que parece uma montanha intransponível, esse desemprego que se prolonga, esse negócio que parece estar afundando, e nós dizemos: Senhor, eu não sei como Tu vais fazer. Eu não sei por qual caminho a provisão vai chegar. Eu não vejo nenhuma saída humana agora, mas eu decido confiar na Tua providência invisível. Neste momento, Pai amado, nós queremos colocar em prática essa entrega. Nós queremos descer do pedestal do controle. Nós reconhecemos que o controle é uma ilusão que só nos gera ansiedade. Nós não temos o controle sobre a economia do país. Nós não temos o controle sobre a decisão dos nossos credores. Nós não temos o controle sobre o dia de amanhã. Por isso, Senhor, nós abrimos as nossas mãos e soltamos esse fardo. Nós entregamos o nosso caminho a Ti. Nós entregamos cada boleto vencido, cada processo de cobrança, cada nome que está registrado nos órgãos de proteção ao crédito,
cada dívida com familiares ou com bancos, nós depositamos tudo aos teus pés. Não como um ato de negligência ou de irresponsabilidade, mas como um ato de profunda rendição espiritual. Pedimos que o Senhor acalme a nossa mente barulhenta nesta manhã. Silência, ó Deus, os pensamentos de acusação que dizem que nós somos fracassados porque estamos passando por essa crise. Silencia as vozes do medo que dizem que nós vamos perder tudo o que construímos com tanto suor. Substitui esse ruído opressor pela doce melodia da tua paz. Aquela paz que guarda o nosso coração mesmo quando a despensa está vazia, mesmo quando a conta está zerada. Nós escolhemos crer que a nossa identidade não é definida pelo nosso patrimônio líquido, que o nosso valor para ti não diminui porque estamos enfrentando uma escassez temporária. Nós somos teus filhos, ovelhas do teu pasto, e o Senhor é o nosso pastor. Por isso nada nos faltará. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, pelo vale da escassez e da incerteza, nós não temeremos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Pai amado, ajuda-nos a caminhar hoje não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Dá-nos a sabedoria necessária para administrar cada centavo que passar pelas nossas mãos. Mas, acima de tudo, dá-nos a serenidade de saber que o nosso sustento vem do alto, de onde vem o nosso socorro. Que ao longo de todas as horas deste dia, quando a preocupação tentar voltar a assaltar a nossa mente, nós possamos repetir baixinho, como um escudo de proteção: o Senhor é o meu pastor. O meu caminho está entregue a Ele. Ele cuidará de mim. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, à medida que avançamos na Tua presença nesta manhã, o nosso coração vai se aquecendo e a nossa alma vai encontrando um porto seguro no Teu amor. Senhor, nós queremos agora dar um passo mais profundo nesta nossa conversa sincera contigo. Nós queremos trazer diante de Ti não apenas as nossas dores individuais, mas também aquelas dores que compartilhamos com as pessoas que mais amamos nesta vida. Porque nós sabemos, Pai amado, que quando a escassez financeira bate à nossa porta, ela não afeta apenas a nós mesmos. Ela projeta uma sombra fria e cinzenta sobre todo o nosso lar. Neste momento, Senhor, eu coloco diante de Ti o peso que muitos dos meus irmãos e irmãs carregam nos ombros por causa de suas famílias. Pai amado, Tu sabes como dói no fundo da alma de um pai ou de uma mãe ver um filho pedir algo simples, algo básico, e ter que dizer não. Com os olhos cheios de lágrimas e o coração apertado pela impotência. Tu sabes o quanto é doloroso para um marido ou para uma esposa olhar nos olhos do seu cônjuge e ver ali o reflexo da mesma preocupação, do mesmo medo do amanhã, daquela tensão constante que vai minando o diálogo, que vai desgastando o afeto e transformando o ambiente do lar em um campo de batalha silencioso e angustiante. Tu conheces a dor de quem teme não conseguir comprar os remédios de que os pais idosos precisam, ou de quem teme não conseguir manter o teto sobre a cabeça daqueles que Deus lhe confiou para cuidar.
O medo de que o próprio fracasso financeiro de alguma forma fustigue e traga sofrimento para a nossa família é um dos ganchos mais cruéis que a ansiedade usa para nos arrastar para a escuridão. Mas hoje, Senhor, nós nos levantamos contra esse medo terrível. Nós nos levantamos firmados na verdade da Tua palavra, que é imutável e soberana. Nós olhamos para o Salmo 121, nos versículos 7 e 8, onde a Tua voz nos garante de forma tão consoladora: o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E juntamente com essa promessa, nós ousamos declarar, com toda a força da nossa alma, as palavras do Salmo 23, no versículo 1, que há gerações tem sido o hino dos necessitados. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai amado, que nós possamos compreender a profundidade e a extensão dessa declaração nesta manhã. Quando o salmista escreve que nada nos faltará, ele não está dizendo que teremos uma vida de luxo sem esforço ou que o nosso caminho será livre de tempestades. Ele está nos ensinando que, sob o cajado do bom pastor, nós nunca experimentaremos a falta do que é verdadeiramente essencial para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento espiritual e para a preservação da nossa família. O nada me faltará. Significa que, mesmo quando a despensa parece quase vazia, o Senhor enviará o sustento de maneiras que nós nem imaginamos. Significa que mesmo quando o dinheiro no banco é escasso, a paz de Deus estará presente para guardar o sono dos nossos filhos. Significa que mesmo no deserto mais árido, o Senhor proverá o pão de cada dia, a água viva e a direção exata para o próximo passo. O Senhor não provê apenas moedas de ouro ou de prata. O Senhor provê discernimento para sabermos usar o que temos. Provê união entre o casal para que fiquem firmes no mesmo propósito diante da crise. Provê saúde para que possamos continuar trabalhando e lutando pela nossa casa. Sob o teu pastoreio, Pai amado, a nossa casa se torna um santuário protegido, onde a escassez material não tem o poder de destruir a riqueza do amor, da harmonia e da fé. Neste momento, Senhor, nós queremos cobrir o nosso lar e as pessoas que amamos com o teu manto de proteção invisível, mas real. Eu convido você, minha irmã, meu irmão, a fazer um gesto de intercessão muito poderoso agora. Escreva nos comentários desta oração os nomes dos seus familiares, os nomes dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais, de todas aquelas pessoas que compartilham da sua vida e que você deseja ver protegidas e abençoadas pela provisão divina. Escreva esses nomes como quem os entrega aos cuidados do bom pastor, declarando que a sua casa pertence ao Senhor e que debaixo do teto de vocês, o Senhor é quem governa, quem provê e quem guarda a entrada e a saída de cada um deles, hoje e para todo o sempre. Pai amado, nós sabemos que a nossa caminhada nesta terra não é apenas uma jornada física de trabalho e de esforço humano, mas é também um cenário de constantes batalhas espirituais que muitas vezes nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais. Neste momento, Senhor,
Nós queremos clamar pelo teu sangue protetor sobre a nossa vida profissional e financeira. Nós sabemos que muitas vezes, quando começamos a prosperar, ou mesmo quando estamos lutando para nos reerguer em meio às dificuldades, nós nos tornamos alvo da inveja, da maledicência, do ciúme e de energias negativas que tentam bloquear os nossos caminhos, fechar as portas de emprego que deveriam se abrir e travar os nossos negócios. Há palavras que são lançadas contra nós por pessoas que dizem ser nossas amigas, mas que no íntimo torcem pelo nosso fracasso. Há olhares carregados de cobiça e de negatividade que tentam murchar a nossa colheita antes mesmo que possamos colher os frutos do nosso trabalho. Mas nós não temos medo, Senhor, porque nós estamos escondidos no lugar secreto do Altíssimo. Sob a sombra do Onipotente, nós encontramos o nosso refúgio seguro. Nós trazemos à memória o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. E também nos agarramos à promessa bendita do Salmo 91, no versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Pai amado, que palavra poderosa, que conforto incomparável saber que o Senhor dá ordens expressas aos seus anjos celestiais a nosso respeito. Nós queremos te agradecer nesta manhã, de todo o nosso coração, pelos livramentos invisíveis. Quantas vezes, Senhor, nós fomos livrados de cair em um golpe financeiro porque um negócio que parecia perfeito de repente deu errado e nós ficamos frustrados, sem saber que era a tua mão nos protegendo de uma ruína total. Quantas vezes uma porta de emprego que nós tanto queríamos permaneceu fechada e nós choramos sem entender que ali haveria apenas exploração, sofrimento e destruição para a nossa saúde mental e espiritual. Quantas vezes o Senhor atrasou o nosso passo, mudou a nossa rota, cancelou um compromisso ou permitiu que um sistema caísse apenas para nos afastar de um acidente, de um prejuízo catastrófico ou de uma armadilha armada pelo inimigo das nossas almas. Neste momento, Senhor, nós repreendemos toda a obra das trevas que tenta se levantar contra a nossa vida financeira. Nós quebramos, em nome de Jesus, toda palavra de maldição que foi proferida contra o nosso sustento, todo decreto de miséria que foi lançado sobre a nossa linhagem familiar, toda inveja que tenta secar os nossos recursos. Que os teus anjos guerreiros acampem ao nosso redor, bloqueando todo ataque espiritual e desfazendo todo laço de erro e de engano. Que a tua luz dissipe toda treva de escassez e que o teu Espírito Santo guie os nossos passos para caminhos de retidão, de honestidade e de bênçãos abundantes. Nós descansamos na certeza de que aquele que nos guarda não dorme e não cochila, e que o seu escudo de proteção é a nossa garantia de vitória em meio a qualquer guerra espiritual. Pai amado, neste momento, nós queremos pedir uma cura muito profunda. Nós queremos pedir que o Senhor toque com as tuas mãos chagadas e cheias de amor nas feridas mais ocultas da nossa alma. Aquelas feridas que não sangram para fora,
mas que doem no silêncio do nosso ser. Senhor, a escassez financeira prolongada e o peso das dívidas trazem consigo um veneno silencioso que ataca diretamente a nossa identidade, a nossa autoestima e o nosso valor como seres humanos. Nós confessamos que, muitas vezes, nos sentimos profundamente envergonhados. Sentimos vergonha quando o telefone toca e sabemos que é mais uma cobrança fria e impessoal. Sentimos vergonha quando precisamos evitar o olhar de um amigo a quem devemos algum valor. Ou quando nos sentimos inferiores diante de familiares e conhecidos que parecem prosperar com tanta facilidade, enquanto nós parecemos estar atolados na lama da dificuldade. Esse sentimento de fracasso vai se acumulando no nosso peito, fazendo com que nos sintamos pequenos, inúteis, incapazes e indignos de qualquer coisa boa nesta vida. Nós começamos a nos comparar com os outros, a olhar para as redes sociais, onde todos parecem ter vidas perfeitas, viagens maravilhosas e contas bancárias fartas. E nos perguntamos: o que há de errado comigo? Porque Deus abençoa a todos, menos a mim. Essa dor gera um vazio imenso, uma sensação de desamparo que nos faz querer nos esconder do mundo, nos isolar das pessoas e nos entregar à depressão e ao desânimo. Mas a tua palavra, Senhor, vem hoje como um bálsamo restaurador sobre essas feridas abertas. Nós lemos no Salmo 147, no versículo 3, que o Senhor sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. E o apóstolo Paulo nos lembra, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, de uma verdade libertadora. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pai amado, ajuda-nos a compreender hoje que o nosso valor absoluto não está definido pelas circunstâncias transitórias da nossa vida material. O saldo da nossa conta corrente, a marca das roupas que vestimos, o modelo do carro que dirigimos ou o bairro onde moramos não determinam quem nós somos diante de Ti. O nosso valor não é medido por números em um extrato bancário, mas pelo preço de sangue que foi pago na cruz do Calvário para que hoje pudéssemos ser chamados de filhos do Deus vivo. Nós fomos comprados por um preço infinito. Nós somos herdeiros da promessa. Nós somos a menina dos teus olhos. Neste momento, Senhor, nós rejeitamos toda mentira de acusação que tenta nos rotular como fracassados ou como perdedores. Nós nos apropriamos do espírito de poder, de amor e de moderação que o Senhor colocou dentro de nós. Nós levantamos a nossa cabeça nesta manhã, não com soberba ou orgulho vazio, mas com a dignidade de quem sabe que é amado por um Deus que não desiste de nós. Cura, Senhor, a nossa mente de toda inferioridade, de todo complexo de incapacidade. Restaura a nossa autoconfiança para que possamos trabalhar com alegria, para que possamos apresentar os nossos projetos com firmeza, para que possamos buscar novas oportunidades sem o medo da rejeição ou do fracasso. Que possamos olhar para o nosso espelho hoje e ver não uma pessoa derrotada pelas dívidas, mas um guerreiro, uma guerreira que está enfrentando um deserto difícil, mas que sairá dele mais forte, mais maduro,
mais sábio e pronto para viver uma grande história de superação e de testemunho da tua glória. Nós recebemos essa cura na nossa alma. Nós recebemos esse refrigério espiritual e declaramos que a nossa fé está firmada na rocha inabalável que é Jesus Cristo, nosso Salvador e Provedor. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, à medida que a presença do Espírito Santo vai preenchendo cada espaço desse ambiente onde você está, e à medida que sentimos essa pressão no peito diminuir e dar lugar a uma suave brisa de alívio, eu convido você a dar um passo para além de si mesmo nesta manhã. Nós não estamos sozinhos neste altar virtual de oração. Se você pudesse abrir os seus olhos espirituais agora, você veria que, ao seu lado, há milhares de outras mãos estendidas, milhares de outros corações que estão sintonizados neste mesmo momento de clamor. Homens e mulheres de diferentes idades, de diferentes lugares, mas que compartilham exatamente da mesma dor, do mesmo sufoco, da mesma aflição de olhar para uma realidade financeira que parece insolúvel. Pai amado, neste momento de profunda comunhão, nós queremos erguer um clamor de intercessão por todos aqueles que estão aqui hoje, mas que já não têm forças sequer para formular uma oração de forma clara. Nós nos unimos, Senhor, em favor daquela mãe de família que está assistindo a este vídeo em silêncio, sentada na beira da cama, sem saber como vai comprar o gás de cozinha hoje, e daquele pai de família que está no transporte público a caminho do trabalho, com os olhos fixos na tela do celular, lutando contra o desespero e contra a tentação de desistir de tudo, porque as cobranças não param de chegar. Nós clamamos por aqueles que sentem que a sua voz secou, por aqueles cuja mente está tão fustigada pela preocupação que eles não conseguem encontrar palavras, mas apenas lágrimas, suspiros e um silêncio pesado que dói no peito. É para estes corações tão machucados, Pai amado, que nós trazemos à memória a promessa gloriosa contida na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 8, versículo 26, que nos consola dizendo: "E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Senhor, que revelação maravilhosa e profunda para a nossa alma necessitada nesta manhã. Quando a nossa fraqueza humana nos impede de falar, quando o peso da dívida é tão esmagador que a nossa boca não consegue articular uma frase, e tudo o que conseguimos fazer é soltar um longo suspiro de cansaço. O teu Espírito Santo compreende a linguagem desse suspiro. Esses gemidos inexprimíveis que saem do mais íntimo do nosso ser e que ninguém mais consegue entender ou decifrar, são traduzidos pelo Espírito Santo diretamente diante do teu trono de glória como as orações mais sinceras, mais puras e mais potentes que poderiam ser feitas. Senhor, nós te agradecemos porque não precisamos ser eloquentes. Não precisamos ter palavras bonitas ou fingir uma força que não temos para sermos ouvidos por ti. A nossa própria incapacidade e a nossa dor são o terreno onde o teu Espírito Santo escolhe agir com maior poder. Por isso, neste momento, nós colocamos sob a tua intercessão divina cada irmão e cada irmã que está apenas chorando silenciosamente agora.
Que o teu Espírito recolha cada lágrima deles e a transforme em uma petição de socorro e de providência diante de ti. Que o Senhor envie o teu refrigério a essas almas cansadas, lembrando-as de que elas fazem parte de uma grande família de fé, que chora junta, que luta junta e que se apoia mutuamente nas horas de maior provação. Que eles sintam que o fardo hoje ficou mais leve, porque há milhares de outros irmãos sustentando os seus braços em oração, clamando para que as cadeias da dívida sejam quebradas e para que a provisão do céu se manifeste sobre as suas vidas de forma abundante e libertadora. E ao sentirmos essa maravilhosa conexão espiritual que nos fortalece, o Senhor nos conduz suavemente a um nível ainda mais alto de maturidade e de entrega neste novo dia. Ele nos convida, Pai amado, a praticar a mais bela e a mais desafiadora de todas as disciplinas espirituais, que é a gratidão antecipada. Nós sabemos. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... Senhor, que é muito fácil te agradecer quando a conta bancária está cheia, quando todos os credores estão pagos, quando as portas estão abertas e quando o celeiro transborda de fartura. Qualquer pessoa consegue expressar gratidão quando vê o milagre acontecendo diante dos seus próprios olhos. Mas a fé genuína, aquela fé que move montanhas e que agrada profundamente o teu coração, é aquela que se levanta no meio da tempestade, que olha para as ondas furiosas, que olha para os boletos que ainda não foram pagos, que olha para o telefone que ainda está tocando com cobranças, e ainda assim escolhe erguer as mãos e te louvar. Por isso, Senhor, neste momento, nós escolhemos te agradecer de forma antecipada pelo que ainda não estamos vendo com os nossos olhos carnais, mas que já cremos com os nossos olhos espirituais. Nós obedecemos de todo o coração ao teu mandamento escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que nos orienta de forma tão direta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças em tudo, Senhor, não significa que nós agradecemos pela existência da dívida ou pela dor da crise em si, mas significa que nós agradecemos porque, mesmo no meio dessa situação difícil, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua estando no controle de todas as coisas e o teu amor por nós permanece inabalável. Nós te damos graças porque sabemos que esta crise financeira não é o fim da nossa história, mas é apenas um capítulo difícil que vai servir de cenário para o teu maior milagre de provisão. Nós te damos graças porque a tua palavra nos garante, no Salmo 125, no versículo 1, que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pai amado,
Que promessa de estabilidade e de segurança absoluta para o nosso coração que tantas vezes se sente trêmulo e vacilante. Se nós confiamos em Ti, nós não somos como a areia que é levada pelo vento das circunstâncias. Nós não somos como as folhas secas que são arrastadas pela tempestade das más notícias financeiras. Nós somos como o Monte Sião. Nós permanecemos firmes. Nós continuamos de pé, inabaláveis. Porque a nossa base não está construída sobre as areias movediças da economia deste mundo ou sobre a instabilidade do mercado de trabalho, mas está edificada sobre a rocha eterna da Tua fidelidade. Nós Te agradecemos hoje pelas portas de emprego que o Senhor já começou a abrir no mundo espiritual. Nós Te agradecemos pelas ideias de negócios criativas que o Senhor vai soprar na nossa mente hoje. Nós Te agradecemos pela sabedoria que o Senhor vai nos dar para negociar cada dívida de forma justa e digna. E nós Te agradecemos porque, mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, nós nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação, que é o nosso sustento permanente. Neste momento de transição bendita, Senhor, nós sentimos que o peso que nos esmagava no início desta manhã foi completamente dissipado. A Tua presença santa envolveu o nosso coração com um calor reconfortante. E nós podemos respirar com uma liberdade que há muito tempo não sentíamos. Toda a ansiedade que nos sufocava, todo o pânico diante das contas que iam vencer, toda a vergonha que tentava nos paralisar foram depositados aos Teus pés. E nós agora nos levantamos leves, revigorados e cheios de uma esperança viva para enfrentar as horas que temos pela frente. Nós abençoamos esta manhã que se inicia. Nós abençoamos cada minuto deste novo dia que o Senhor nos deu para viver. Que hoje seja um dia marcado por surpresas abençoadas da Tua parte. Que o Senhor envie conexões divinas para a nossa vida. Que o Senhor nos coloque diante de pessoas certas que possam nos estender as mãos. Que o Senhor abra portas de provisão inesperadas e que nos conceda a clareza mental e a paz necessárias para tomarmos decisões acertadas em cada situação. Que o Teu Espírito nos guie em cada passo, em cada palavra que dissermos, em cada ação que realizarmos. Nós não caminhamos hoje sob o signo do medo. Nós caminhamos debaixo da Tua graça, que nos cobre, sob a Tua mão que nos sustenta e debaixo da Tua luz que ilumina a nossa vereda. Vá em paz, meu irmão, minha irmã. Mantenha essa serenidade preciosa guardada no fundo do seu coração durante todas as tarefas deste dia. Quando os problemas tentarem gritar mais alto, lembre-se do silêncio acolhedor desta manhã e de como o Senhor tomou o controle da sua vida em suas mãos paternas. Confie inteiramente que Ele está trabalhando nos bastidores por você. Eu estarei aqui esperando por você amanhã bem cedinho, para que possamos juntos, mais uma vez, renovar a nossa aliança de fé e buscar a direção do Senhor para um novo amanhecer. Que o Deus da esperança encha o seu coração de todo o gozo e paz no seu crer, hoje e sempre. Amém.